Então, é isso que Paulo está dizendo. Você tem que saber que você foi unido na morte de Cristo e na sua ressurreição, e você tem que se considerar assim. Essa é a única coisa na Bíblia, eu creio, de que você pode realmente tomar posse. Porque em muitas igrejas o pessoal tome posse disso, tome posse daquilo. Não, tem que tomar posse. Mas disso aqui você tem que tomar posse pela fé. Isso aqui é um ato de fé. Você se considerar aquilo que Deus está dizendo que você é. Não é questão de você sentir, como eu digo, não é questão de você sentir. É você saber, Deus está dizendo, Augustus, eu lhe incluí na morte do meu filho e na ressurreição do meu filho há 2000 anos atrás. Você morreu para o pecado, Augustus, e você vive para mim. Então, considere-se assim, veja você mesmo assim, tome posse dessa verdade todo dia. Conta que Agostinho, que é o maior teólogo da história da igreja no primeiro milênio, antes de se converter, ele teve uma vida muito devassa. Ele converteu-se com mais de 40 anos, né, Agostinho. A mãe dele é uma santa mulher de Deus, Mônica, orava por ele todo dia. E o Agostinho, depois da conversão, tornou-se santo homem de Deus. Um dia, andando nas ruas da sua cidade, uma antiga amante o reconheceu e disse, Agostinho! Ele ouviu a voz, olhou para trás, viu que era a mulher, continuou andando, né? A mulher veio atrás, Agostinho! E Agostinho, né, caminhando. Aí, finalmente, a mulher gritou, Agostinho, sou eu! Ele virou-se para trás e disse, mas não sou eu! Não é? Considerou-se morto, não é? Agostinho morreu, não é? O antigo Agostinho que você conheceu, mulher, está morto. Considere-se morto. É o segundo passo. Assim que você tem que se considerar. A terceira parte é você entregar-se, oferecer-se a Deus. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não permita que o pecado reine no corpo de vocês, de maneira que vocês venham a obedecer às paixões. As paixões são as ordens que o pecado dá a você, de dentro. Eu quero aquela mulher, eu quero aquele carro, eu quero o emprego desse cara, eu quero a vida desse cara. Então, as paixões são os desejos do pecado dentro de nós. Paulo diz, agora, à luz disso, sabendo e considerando-se, não deixa que o pecado determine a sua vida, os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas palavras, o seu caminhar, as suas atitudes. Não reine o pecado no seu corpo mortal, de maneira que você obedeça às paixões. Ao contrário, né, no verso 13, continuando, nem ofereça cada um de vocês os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. O pecado aqui, mais uma vez, ele é personalizado como se fosse um faraó, um rei. Paulo está dizendo, não se ofereça mais ao pecado. Não se ofereça mais, não ofereça os seus membros ao pecado. Membros aqui são todas as nossas faculdades, não é somente os nossos membros físicos, mas nossa consciência, nossa vontade, nosso querer, a nossa memória, aquilo, o que eu sou. Não se ofereça mais ao pecado como instrumento de iniquidade, para que o pecado opere a iniquidade através dos seus membros. Porque é assim que o pecado age, ele nos usa para disseminar a iniquidade. Palavras mal feitas, ações mal escolhidas, pensamentos impuros, a gente se torna escravo do pecado e nós somos usados por ele como instrumentos de iniquidade. Paulo diz, não reine o pecado, não se ofereça mais ao pecado como instrumento de iniquidade. Ao contrário, vejam no verso 13, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora eu posso me oferecer a Deus, porque eu não sou mais escravo do pecado. O princípio que está aqui é aquele que Jesus ensinou. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você é escravo do pecado, você não pode ser escravo de Deus. Então você primeiro precisa ser libertado da escravidão do pecado, para que você possa se oferecer como servo de Deus. E isso Deus já fez quando Ele tirou não o pecado, mas tirou você da equação, crucificando você na cruz. O velho homem, aquilo que você é por dentro, morreu para o pecado na cruz, foi sepultado e ressuscita uma nova criatura em novidade de vida. Então, com base nisso, você agora pode dizer não ao pecado. Você não precisa mais pecar. Você pode dizer não ao pecado, porque ele não é mais o seu Senhor.
ele não é mais o seu dono. Você pode se oferecer a Deus, que é o seu novo patrão. Eu estou definindo o crente. Você viveu uma vida de pecado, mas Deus em Cristo libertou você. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não é mais o seu patrão. Você não tem que obedecer. Eu sei que sua boca está torta por causa do uso do cachimbo, né? Não é assim que o pessoal diz, o uso do cachimbo entorta a boca. Mas você agora não tem mais que viver de boca torta. Você não tem mais que voltar para os pés do faraó pecado. Porque Deus em Cristo já fez o ato fundamental da sua libertação. Lhe uniu a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E você tem que saber isso, considerar-se assim e oferecer-se a Deus com base nisso. Olha a promessa do verso 14. Quem está prometendo isso é Deus na sua palavra. Porque o pecado, o que é que diz aí? Não terá domínio sobre vós. Você quer essa vida em que o pecado não tem domínio sobre você? Você quer conhecer isso na prática? Lembra que eu não estou falando de perfeição. Quando eu estava estudando na África do Sul, foi lá que eu fiz o meu mestrado, numa universidade reformada que tinha lá, muito boa, até hoje existe, muito boa. Uma vez eu fiz uma viagem, eu morava numa cidadezinha chamada Potchefstroom, ficava no coração da África do Sul. Uma vez eu e minha esposa, nós fizemos uma viagem com um casal de estudantes, amigos nossos. A gente saiu lá do coração da África do Sul, descemos até a cidade do Cabo, Cape Town, que é o ponto mais extremo da África, extremo sul da África, cidade muito bonita. Depois subimos de volta pela costa do Oceano Índico, entramos em Durban até voltar em casa. Uma viagem bonita, demorou algumas semanas, 5.000 quilômetros de carro. Quando nós chegamos, um amigo nosso perguntou se a viagem foi boa, se tudo tinha corrido bem, se o carro tinha dado algum problema. E eu respondi dizendo, furou um pneu. Mas o que é um pneu em 5.000 quilômetros? Se o seu pneu fura a cada 100 metros, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que ele vai furar, mas deve ser nessa proporção. Um pneu furado a cada 5.000 quilômetros. Como eu disse, eu não estou pregando perfeição, mas eu estou dizendo que por causa do que Cristo fez e da nossa união com Ele na cruz, você pode viver uma vida em que o pecado não é necessário. E eu comecei essa palestra dizendo que eu acredito que muitos cristãos, porque não sabem disso, eles não se consideram assim, eles vivem uma vida subcristã. Eu me arrepio todinho quando eu vou pregar numa igreja, o pastor pede para alguém lá pregar, aliás, orar, e a pessoa ora e diz, oh Deus, perdoa os nossos pecados, nós pecamos todo segundo por pensamento, palavra e por obra. Espera aí, meu irmão, então você não é crente. Peca todo minuto por pensamento, palavra e obra. E o que eu vou fazer com Romanos 6? O pecado não terá domínio sobre vós, foi crucificado com ele o velho homem para que não sejais escravos. O que eu vou fazer com Romanos 6? O que eu vou fazer com Romanos 6? Então, eu não estou ensinando perfeccionismo, mas uma vida de vitória sobre o pecado em que você pode desfrutar da santidade, da libertação, tempos longos na presença de Deus sem que o pecado seja necessário. Claro, eu creio que essas pessoas, quando dizem esse tipo de coisa, é que elas esquecem de fazer a distinção entre tentação e pecado. Porque tentado, eu sou tentado por pensamentos, palavras e obras todos os minutos da minha vida. A tentação vem, está o tempo todo na minha cabeça. Mas porque eu morri para o pecado, eu posso dizer aos pensamentos, não. Eu não posso evitar que uma mulher bonita, vestida sensualmente, passe na minha frente. Mas eu posso evitar a segunda olhada. Posso evitar seguir com o rabo do olho. Não posso? É isso que o poder da cruz e da ressurreição faz em você. Ele dá poder para você dizer não às tentações que lhe assediam diariamente e constantemente. Você vai ser assediado pelas tentações, pelo mundo e pelo diabo e pelo seu coração até o último dia da sua vida, mas Deus já introduziu em você o princípio fundamental pelo qual você pode dizer não, não, não e não, que é a sua união com Jesus Cristo. Saiba disso, se considere assim e se ofereça a Deus, e o resultado é que o pecado não terá domínio sobre vós. Um dia, muito tempo atrás, quando eu descobri isso, eu estava ajudando um jovem
recém-convertido, a compreender. Ele tinha um problema muito grande com o temperamento dele. Você sabe aquele pessoal que tem um pavio curto? Ele nem pavio tinha, pegava na pólvora, direto. Nem pavio ele tinha. E era um moço que tinha um temperamento assim, muito difícil, muito difícil. E eu ensinei para ele, eu disse, olha, vamos para Romanos 6, saber, considerar, se oferecer. Saber, considerar, tá bom. Aí terminou, né? E foi lá em casa, o estudo, ele foi para o ponto de ônibus. Aí no dia seguinte ele voltou. Pastor, não funciona não. Por quê? Olha, eu cheguei lá no ponto de ônibus e o ônibus começou a atrasar. Demorou. E eu, saber, considerasse, oferecesse, né? Pensando em tudo mais. E o tempo foi passando, e o ônibus foi demorando, pastor. Demorou 1 hora. Quando chegou, eu dei um chute na porta do ônibus, de tanta raiva que eu estava, pastor. Eu perdi completamente o controle. Esse trem não funciona. Disse, meu irmão, a gente não corta uma árvore grossa num dia só. Isso é alguma coisa que você tem que fazer todo dia, até você adquirir esse hábito, saber, considerar-se e oferecer-se a Deus. Você faz isso pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com Deus todo dia, até você adquirir esse novo hábito. A base Deus já deu, a prática você implementa pela fé e diariamente fazendo isso. Então, é claro, você não vai pegar isso que eu estou dizendo e a partir de amanhã você está dizendo, a partir de hoje você está dizendo, eu já estou vivendo uma vida. Não. Mas isso é uma coisa que você tem que aprender todo dia, praticar todo dia. Não é à toa que a Bíblia manda que o cristão diariamente se encha do Espírito Santo e que ele busque a presença de Deus em oração, porque é através disso que você vai saber, considerar-se e oferecer-se a Deus. Amém?